Imagina só, uma força gigantesca que alimenta 1/10 do nosso planeta, e tudo isso nascendo de um minúsculo átomo. Pois é, essa é a energia nuclear, uma fonte de poder que é, ao mesmo tempo, incrível e também super polêmica. Mas como, né? Como é que uma coisinha tão pequena, um único átomo, tem o poder de acender as luzes de uma cidade inteira? Parece até mágica, mas não é. E é exatamente essa jornada, do mundo microscópico até a nossa tomada, que a gente vai desvendar agora. Para entender essa história toda, nosso roteiro vai ter 4 paradas. Primeiro, a ciência por trás de tudo. Depois, a gente entra no coração da usina, o reator. Em seguida, vamos ver como todo aquele calor vira eletricidade. E por fim, claro, a gente encara o grande debate sobre essa energia. Então vamos lá, começando pelo começo. A gente precisa entender a ciência da divisão. É aqui, na física fundamental, que toda essa energia monumental é liberada. O nome do jogo aqui é fissão nuclear. Parece complicado, mas a ideia é, na verdade, bem simples. Pensa em quebrar um átomo. A gente pega um átomo bem pesado e instável, como o de urânio, e basicamente parte ele no meio. E é aí que a mágica acontece. Quando esse átomo se parte, ele não libera só uma quantidade absurda de energia na forma de calor. Ele solta também outros nêutrons. Esses nêutrons saem voando, atingem outros átomos de urânio que também se partem, liberam mais nêutrons e por aí vai. É uma reação em cadeia. O grande segredo, o desafio mesmo, é controlar essa reação para liberar energia aos pouquinhos. Aí um detalhe importante. Não vamos confundir fissão com fusão nuclear, tá? Fissão, como a gente viu, é quebrar átomos. Fusão é o contrário, é juntar átomos bem leves, que é o que acontece lá no Sol. A fusão libera ainda mais energia e é mais limpa. O ponto é que a tecnologia que a gente domina hoje nas usinas é a da fissão. Beleza. Então a gente tem essa reação em cadeia. Se a gente deixar ela correr solta, vira uma bomba. Então, como é que se doma esse fogo atômico? A resposta está numa máquina de uma precisão incrível, o reator nuclear. O núcleo do reator é onde toda a ação acontece. Lá dentro tem as varetas de combustível, cheias de urânio. Tem também um moderador, para otimizar a reação, um refrigerante para carregar o calor para fora, e a peça mais importante de todas, as barras de controle. E só para ter uma ideia do poder com que a gente está lidando, uma única pastilha de urânio do tamanho de uma moeda guarda a mesma quantidade de energia que 22 caminhões de óleo diesel. É por isso que o controle precisa ser tão, mas tão rigoroso. Lembra das barras de controle? Elas funcionam como os freios do reator. São feitas de um material que adora absorver nêutrons. Então, se a gente quer diminuir a reação, a gente insere as barras no meio do combustível. Elas roubam os nêutrons e o processo desacelera. Quer mais energia? É só levantar as barras um pouquinho. É esse ajuste fino que mantém tudo sob controle. Certo. Então já sabemos como gerar um calor absurdo de forma controlada. E agora? Como que esse calor vira a eletricidade que chega na nossa casa sem deixar escapar nada radioativo? A solução é um projeto genial, um sistema com 3 circuitos de água totalmente separados. A palavra-chave aqui é isolamento. A regra número 1 é: a água que toca diretamente o reator nunca, em hipótese alguma, sai do prédio de contenção. Ela fica lá, confinada. Então vamos lá. O primeiro circuito. A água passa pelo núcleo do reator, fica extremamente quente, coisa de 320 graus, e claro, fica radioativa. Ela é mantida numa pressão altíssima para não ferver. Esse calor todo é transferido para o segundo circuito. A água quente e radioativa do primeiro passa por dentro de canos, que por sua vez ficam mergulhados num tanque com água limpa. O calor passa dos canos para a água limpa, que ferve e vira um vapor com uma pressão enorme. E é esse vapor limpo, que nunca teve contato com a radioatividade, que gira a turbina e gera eletricidade. E para fechar, o terceiro circuito. Ele usa água fria de um rio ou do mar para resfriar o vapor do segundo circuito, transformando ele de volta em água para ser usada de novo. É por isso que as usinas ficam perto da água. E aquela fumaça branca que sai das torres de resfriamento, aquilo é simplesmente vapor de água limpo desse terceiro circuito. Ok, já entendemos a ciência e a engenharia. É fascinante. Mas agora a gente precisa encarar a grande discussão. Afinal, a energia nuclear é uma solução limpa ou um risco que não vale a pena correr? Esse é o dilema nuclear. Para a gente ter uma noção do tamanho da coisa, hoje, a energia nuclear é responsável por mais ou menos 10% de toda a eletricidade gerada no mundo. Ou seja, não é a principal fonte, mas tem um papel bem significativo no cenário global.
E o debate fica em uma balança. De um lado, os pontos positivos. Não emite gases de efeito estufa, é super poderosa e confiável, funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. Do outro lado, pesam os contras. O risco de acidentes graves, o desafio do lixo radioativo que dura milhares de anos e os custos altíssimos de construção. E é impossível falar dos riscos sem lembrar dos acidentes que marcaram a história. Three Mile Island, a catástrofe de Chernobyl, o desastre de Fukushima, cada um desses eventos moldou a percepção pública e forçou a indústria a reforçar, e muito, os protocolos e a tecnologia de segurança. Essa citação resume bem essa evolução. Cada acidente, por mais trágico que tenha sido, serviu como uma lição severa que resultou em usinas mais seguras e um monitoramento muito mais rigoroso. Mas mesmo com usinas mais seguras, ainda existe aquele outro problema gigante: o lixo atômico. Encontrar uma solução definitiva e segura para o descarte desse material, que fica perigoso por milhares de anos, ainda um dos maiores dilemas técnicos e éticos do nosso tempo. No final, a questão permanece. Com a urgência de combater as mudanças climáticas, a energia nuclear aparece como uma ferramenta poderosa e livre de carbono. Mas será que os benefícios superam os riscos? A resposta que a gente der a essa pergunta vai definir o futuro da energia atômica. Se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com quem você acha que deve saber. Mas como?